Olá, está no ar mais um programa TV Unimed. Hoje nós vamos falar de infarto. Um problema de saúde pública que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, a cada ano 17 milhões de pessoas morrem de doenças cardiovasculares em todo o mundo. No Brasil, onde os problemas do coração são as principais causas de morte, acontecem anualmente cerca de 400 mil óbitos devido a essas complicações. Para falar sobre o assunto, nós temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio o Dr. Carlos Eduardo Bastos Vilela. Ele é cardiologista, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tem título de especialista em cardiologia desde 2009. Ele também é cardiologista no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, aqui em Pouso Alegre, há mais de 5 anos. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Primeira vez aqui na TV Unimed, né? Primeira vez, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Quero dizer que eu estou bem satisfeito e dar uma boa noite a todo mundo, a todos os telespectadores. Sim, doutor. Vamos falar desse assunto que realmente atinge muitas pessoas, atinge o coração. O que é um infarto? Vamos entender o que é isso. Bom, o infarto é uma perda da integridade da célula cardíaca, que é a célula que contrai, que funciona no coração. Então, assim, de um modo geral, é a morte dessa célula, a morte da célula do coração. É a morte de uma parte do coração. Tem como saber que a pessoa vai sofrer um infarto? As pessoas dizem, ai, fulano, aconteceu isso ou aquilo. Tem como saber? A gente não tem muito como prever o infarto. A gente tem vários exames, vários sintomas que a gente pode supor que o paciente tem um risco maior de sofrer. Mas a previsão é uma coisa mais difícil, mais complicada. Sim, e qual que é o sintoma do infarto? Bom, o sintoma mais típico é aquele aperto no peito, o paciente sente aquela opressão, como se estivessem apertando mesmo o tórax dele. Geralmente essa dor irradia para o pescoço, ela irradia para a mandíbula inferior, às vezes para os membros superiores, principalmente o braço esquerdo. Essa dor, que geralmente é intensa, progressiva e que dura alguns minutos, às vezes horas, sim, ela pode vir acompanhada de náuseas, de palidez, de sudorese. Esses são os sintomas típicos do infarto. Muitas das vezes, o paciente não apresenta todos esses sintomas. E existem alguns raros casos que a gente diz que o infarto foi silencioso. Isso é mais comum em idosos, diabéticos, mulheres. Então, ele não preenche todos esses comemorativos que eu disse. Então, ele não tem todos os sintomas. Sim. Antigamente a gente ouvia falar que as pessoas mais velhas, acima de, sei lá, de 50 anos, eram mais vítimas de infarto. Mas hoje é comum ver pessoas mais jovens e bem mais jovens ser vítimas de infarto. Isso sempre aconteceu, as pessoas tinham menos conhecimento, isso tem acontecido com mais frequência. Qual que é a idade que as pessoas mais sofrem infarto? Na realidade, o risco maior de infarto é no homem a partir dos 45 anos e na mulher a partir dos 55 anos, geralmente pós-menopausa. A idade, a gente tem visto jovens com uma idade menor para o aparecimento do infarto, eu acredito por conta da mudança do estilo de vida atual nosso. Hoje, os hábitos de vida saudáveis, muitas das vezes estão sendo deixados. Sim. E você tem uma vida mais sedentária, mais estressante, com alimentos mais gordurosos, que são nocivos ao coração e que aumentam os fatores de risco para o infarto. Então, na realidade, assim, o infarto, na realidade, é como se fosse um fim de um tanto de fatores de risco que vão, com o passar dos anos, se acumulando, vão entupindo as artérias, as coronárias. Em determinado momento, esse entupimento é tão grande que aí ocorre a isquemia e o infarto. Mas também pode acometer um jovem atleta, por exemplo. Existem alguns casos, até conhecidos, de pessoas que foram vítimas, atletas que sofreram infarto. Quando que isso pode acontecer? De repente, por uma herança genética ou por algum outro hábito? O que justificaria esse atleta sofrer um infarto? Jovem, por exemplo. Bom, a causa mais comum dessas mortes que a gente vê em jovens atletas não é o infarto. São arritmias, um negócio que chama miocardiopatia hipertrófica. Porém, você pode ter um infarto num paciente jovem que não tenha doença aterosclerótica. Ele pode ter uma alteração congênita, ele nasceu com uma alteração na coronária. Sim. Ou ela nasceu numa posição diferente,
ou ela nasceu com alguma tortuosidade ou alguma alteração que impeça a passagem de sangue. Durante a atividade física, o coração tem que bater mais rápido e mais forte e precisa de muito mais oxigênio. Quando essa demanda de oxigênio é aumentada, e se você tem uma obstrução, seja por doença aterosclerótica, que é o acúmulo de gordura, que é mais comum em pacientes mais velhos, ou seja por uma anomalia dessa coronária, por uma inflamação, existem inflamações da coronária, também bastante raras, que também podem causar o infarto, a via final de não chegar sangue ao miócito, que é o músculo do coração, provoca o infarto. Sim. Existe como, se a gente estiver do lado de alguém que estiver sofrendo de infarto, existe como ajudar, auxiliar, primeiros socorros? O que uma pessoa pode fazer se ela identificar os sintomas? Bom, o infarto sempre deve ser tratado em hospital, sempre. Então, sim, o que pode fazer muitas das vezes é colocar o paciente sentado ou impedi-lo de que faça algum esforço físico, tentar acalmá-lo, para que você possa procurar ajuda. Ajuda é ligar para um serviço de emergência, providenciar um transporte até o hospital. Então, assim, é muito difícil você iniciar um tratamento em casa, porque o infarto, ele tem vários diagnósticos diferenciais. E muitas das vezes, esses diagnósticos diferenciais, eles são difíceis de fazer, às vezes até médico experiente tem uma dificuldade muito grande de fazer, e muitas das vezes o tratamento que você faz para o infarto, ele é um tratamento nocivo para uma outra coisa, por exemplo, uma dissecção de aorta, Sim. que tem sintomas parecidos e que podem confundir. Então, o que é o ideal? Deixe o paciente, não deixe que ele se esforce, tente acalmá-lo e o mais rápido possível providencie um transporte ao hospital. Esse transporte tem que ser como? Assim, você deve levá-lo o mais rápido possível. Se você dispor de um serviço de urgência, de atendimento, uma ambulância, muitas das vezes uma equipe capacitada dentro daquela ambulância já realiza o eletro do paciente dentro da ambulância, muitas das vezes já analisa esse exame, já começa o tratamento ali mesmo. Mas muitas das vezes, quando você não dispõe disso, o paciente apresentou por mais de alguns minutos uma dor precordial, opressiva, coloque-o no carro e o leve. É o que for mais rápido. Então, sim, se tiver um serviço que vá, um serviço de urgência que seja efetivo, ele é o mais indicado. Sim. Nas situações, porque isso não é em todo lugar que você tem, às vezes isso acontece, o paciente está num sítio, ou às vezes numa cidade pequena onde não tem isso. Então, leve o paciente a um serviço com muito cuidado, não deixando nervoso, evitando que ele se esforce para chegar até o veículo, mas leve-o a um serviço médico. Que diferença que vai fazer esse atendimento na vida de uma pessoa que sofreu um infarto? Pode ser determinante para o resultado depois, para que ela tenha uma sobrevida, de repente até para que chegue à morte? Como é que pode influenciar esse atendimento, essa condução? O infarto, a gente fala o seguinte, o infarto é assim, não está chegando sangue no miócito. Aquele miócito, ele começa a sofrer da isquemia, aí você começa a ter a dor. No que ele tem a dor, isso já é o sinal de que alguma coisa está acontecendo. Quanto antes o tratamento for iniciado, muitas das vezes você impede que aquele músculo que está doendo, que está sofrendo, morra. Ou, se parte morrer, você impede que muito morra. Então a gente fala o seguinte, que tempo é músculo. Ou seja, quanto antes você tratar, menos lesão você vai ter. Então, a gravidade e a extensão do infarto pode ser mudado de acordo com o tempo e com a eficácia do tratamento. Então, quanto antes você inicia o tratamento, melhor vai ser para o paciente. Doutor, nós já falamos em uma outra situação, em uma matéria que nós já fizemos, inclusive nós já mostramos aqui no TV Unimed a respeito de um paciente que já sofreu mais de um infarto, quer dizer, várias vezes, segundo ele aponta os laudos dele, né? Isso significa que uma mesma pessoa pode sofrer mais de um infarto. Na realidade, ela pode sofrer sim mais de um infarto. O que vai ser determinante é a extensão desse infarto. Nós temos, não é uma artéria que a gente tem no coração, nós temos várias pequenas artérias
Temos 3 principais, mas temos várias ramificações. Então, a oclusão da artéria que causa o infarto pode acontecer desde um tronco, que é a parte mais grossa da artéria coronária, que obstrui, e aí a área do infarto é muito grande e incompatível com a vida, até num ramo microscópico, ou às vezes até não microscópico, mas muito pequeno, que leve a infartos pequenos. É um infarto também, mas é um infarto de pequena extensão. Às vezes o paciente tem um desconforto, às vezes o paciente não tem até um desconforto significativo, às vezes ele não recebe nem o diagnóstico por ser tão pequeno, e isso o diagnóstico vai ser dado numa outra ocasião. Então é o seguinte, ele pode ter vários pequenos infartos, ou, assim, o infarto, na realidade, a maioria das mortes por infarto, porque qual que é o perigo do infarto? É a morte cardíaca. Sim. A maioria das mortes cardíacas dos infartos, 50% ocorre nas primeiras 12 horas e 80% nas primeiras 24 horas. E isso depende tanto da extensão quanto do estado geral do paciente. Um paciente que já teve vários pequenos infartos, um novo pequeno infarto para ele pode ser grande demais. Porque ele já sofreu um, de repente, vários no pequenos caso dele, pode ser pior. Nós vamos chamar um intervalo e a gente vai voltar daqui a pouquinho, continuar falando sobre esse assunto, e a gente quer saber também como evitar, tentar prevenir o infarto. A gente volta daqui a pouquinho, saia daí. O patrimônio mais importante de uma empresa são seus funcionários. Prontinho. Mas foi só um arranhãozinho. Principalmente se for uma pequena empresa, assim como a minha. Olha o colesterol. Quando um falta, é um Deus nos acuda. Mas tá calor. Existe uma maneira muito melhor de cuidar da saúde de sua equipe. A partir de 3 funcionários, sua empresa pode ter um plano empresarial Unimed. Solicite uma visita. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. A TV Libertas está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse! E nós voltamos com o programa TV Unimed. Hoje nós estamos falando de um problema de saúde pública, o infarto. Ele mata quase 500 mil pessoas por ano, só aqui no Brasil. Para falar desse assunto, está aqui ao meu lado o Dr. Carlos Eduardo, especialista, cardiologista, e entende bem do assunto, né, doutor? Sim. A gente estava falando que a gente já falou em outra situação desse assunto, e é um assunto que não tem fim, né? Porque os casos continuam aparecendo. Qual a maior causa do infarto? De repente, qualidade de vida pode estar influenciando bastante? Assim, são vários os fatores de risco que causam o infarto. O infarto, a maioria das vezes, é aquele infarto decorrente da doença aterosclerótica, que é o acúmulo de gordura nas artérias. Esse acúmulo de gordura diminui o fluxo sanguíneo naquelas artérias e aí acontece o infarto. E a aterosclerose, ela é causada por quê? Ela é causada por hipertensão, ela é causada pelo diabetes, por colesterol, pela história familiar, que é a genética da pessoa, pela idade da pessoa. Então, existem fatores modificáveis e fatores não modificáveis. Então, é uma série de fatores que podem levar a essa doença aterosclerótica, que podem levar a um infarto. Teve uma pessoa que sofreu infarto na família, um filho pode ter infarto, pode sofrer infarto também? Sim, os parentes de primeiro grau, especialmente se o parente que sofreu o infarto for homem com menos de 55 ou mulher com menos de 65 anos de idade, aquela pessoa tem um risco um pouco maior do que uma outra pessoa que não tem nenhum parente que tenha tido infarto. O que essa pessoa ou alguém que queira evitar sofrer infarto pode fazer? Existem alguns hábitos que podem ajudar a evitar? Bom, as informações sobre saúde hoje são muito difundidas. Então, assim, eu acho que todo mundo tem uma noção do que deve fazer para preservar a saúde. O que a gente tem que ter em mente e o que é mais relevante? É atividade física regular,
é hábito alimentar saudável. Então, evitar gorduras, sal em menor quantidade, bebida com moderação, não fumar, evitar situações de estresse repetitivo, porque o estresse é na nossa vida o tempo inteiro. Então, assim, não tem como a gente evitar, mas tem como evitar aquele repetitivo. Sim, uma sobrecarga. Uma sobrecarga. Atividades físicas, atividades recreativas. Então, isso tudo te promove um melhor hábito de vida. E esses melhores hábitos de vida é que ao longo do tempo vão ajudar a preservar a sua saúde. O infarto deixa sequelas? O infarto é a morte da célula. Então ele sempre deixa sequela. A sequela pode ser uma sequela pequena ou uma sequela muito grande. Essa sequela muito grande quer dizer o seguinte: o coração, ele funcionava com todos os miócitos, que são as células contráteis, normalmente. De repente morreu um tanto de célula. Aquele coração não vai ter mais a mesma força. Sim. Aquelas células que morreram, no lugar vai aparecer uma cicatriz. E essa cicatriz pode ser local, de surgimento de arritmias, pode diminuir, dilatar o coração, diminuir ainda mais a força do coração. Então a sequela vai depender da gravidade e da extensão do infarto e de como a pessoa vai se cuidar. Porque muitas das vezes ela tem um infarto, mas ela mudou o estilo de vida, tomou a medicação certinha. Aquela área que morreu, ela fica ali, ela não estende. Muitas das vezes a pessoa tem esse mesmo infarto, não cuida, não toma remédio e ocorre um negócio que a gente chama de remodelação reversa. O coração ele começa a dilatar. Aquela parte que ficou normal, ela deixa de ter a capacidade de exercer a sua força contrátil ao longo do tempo e o coração enfraquece. A pessoa tem que ter, quem já sofreu um infarto deve ter cuidados redobrados, então, com a saúde. Sempre. Deve sempre, né? Sempre. A pessoa, ela vai ter que tomar medicamento ao longo da vida? Pro resto dela. Vai ter que tomar. E esses medicamentos, basicamente, fazem o quê? Bom, são vários medicamentos que você usa depois de um infarto. Você sempre dá, a não ser que os pacientes tenham contraindicações, e você dá medicamentos para afinar o sangue. Esse medicamento para afinar o sangue tem a função de... Porque a doença, depois do infarto, a doença aterosclerótica é difusa. Então, outras artérias vão ter também uma propensão a ter, vão ter uma placa de gordura, e essa placa de gordura pode romper e pode provocar novo infarto. Então, esses medicamentos para afinar o sangue, por exemplo, o AS, ele tem a finalidade de impedir que, se ocorra uma ruptura de placa, que o entupimento seja intenso, diminuir a chance de ter um novo infarto. Você também usa medicações para diminuir o consumo de oxigênio do coração, para que o coração demande menos oxigênio e aquele entupimento que porventura exista não leve a tanta repercussão. Você usa medicações que tentam diminuir a extensão da cicatriz do infarto. Você tem outras que tentam diminuem a pressão, que diminuem os fatores de risco que causam o infarto. Então, assim, ele vai tomar alguns medicamentos, dependendo da gravidade. E isso vai fazer com que ele tenha uma sobrevida melhor. O que a gente espera com o tratamento é que o paciente tenha uma qualidade de vida melhor e uma mortalidade menor. Qual a expectativa de vida de pessoas que já sofreram infarto? Na realidade, não existe um prazo, como se fosse um prazo de validade para quem já teve Quase infarto. isso. Isso não existe. As sequelas, igual a gente conversou, vai depender então da gravidade. E o cuidado que ele vai ter a partir do infarto vai ser um forte determinante de quantos anos ele vai viver, de como ele vai viver. Desculpa te interromper, só para saber, essas sequelas podem ser diagnosticadas? Tem como o especialista saber a que ponto atingiu, comprometeu o coração? É possível? Sim, essas sequelas, essa cicatriz, elas são vistas em exames simples como um eletro, que não é o melhor para ver isso, outros exames intermediários, como o ecocardiograma, ou exames muito mais modernos, como uma ressonância. Então, assim, uma cintilografia miocárdica. Então, são vários os exames que mostram isso para a gente. Sim. Um paciente que infartou, ele geralmente faz, não todos, mas alguns dos exames para que nós, médicos, tenhamos
uma ideia da gravidade. Com essa gravidade, a gente estipula qual a intensidade do nosso tratamento. O tanto que nós vamos ter que ser agressivos, o tanto que nós vamos ser cuidadosos e o tanto que a gente vai orientar o paciente. Então, assim, pacientes que ficaram com sequelas bem menores, às vezes a gente não dá tanto remédio quanto dá para um outro que ficou com uma cicatriz muito maior, que o coração diminuiu a força e etc. Sim. Doutor, e com que frequência que essas pessoas devem consultar um médico? Elas vão ter, via de regra, que estar frequentes no consultório. De quanto em quanto tempo que elas devem ir? Bom, o paciente, depois que tem um infarto, a gente vai cuidar dos fatores de risco. Porque o infarto já aconteceu, a cicatriz está ali. O que você quer é que não haja um novo infarto e que aquele infarto não atrapalhe muito o funcionamento. Então, com as medicações, nós vamos avaliar o controle dos fatores de risco. Estando bem controlados os fatores de risco, o paciente pode ficar até alguns meses sem ir no consultório. Talvez 6 meses, desde que estejam com todos os exames muito bens. Por outro lado, tem outros pacientes que os exames não estão bons. E aí você tem que pedir uma nova reavaliação mensal, bimestral, trimestral. Isso depende muito. Tudo vai depender do estado. Tudo vai depender de como está o controle desse paciente. Quanto mais frequente para ele, mais seguro seria para ele estar, né? Quanto mais frequente, mais atuantes a gente pode ser. Sim. Então, se o paciente vai ali, passa bimestralmente, nós semestralmente ou anualmente repetimos os exames dele, conseguimos ver alterações que podem ser tratadas antes de causar problemas, o benefício para ele é muito maior. Esse paciente também precisa ter uma disciplina, né? Tanto de frequência no consultório médico, quanto desses medicamentos que ele precisa tomar. Acontece também de paciente não tomar esses medicamentos, né? Pode acontecer. Acontece. É um risco, né? Com muita frequência. O que acontece é o seguinte, o infarto leva a um susto e a um trauma muito grande à pessoa. Então nós vemos muitas vezes os pacientes na fase inicial do tratamento com muito afinco, com muito cuidado e as coisas vão muito bem. Muitas das vezes, com o passar do tempo, aquele trauma deixa de ser uma coisa tão importante na vida da pessoa e ela começa a não cuidar tanto, já não caminha mais como devia, já não se alimenta mais como deveria, já não toma o remédio como deveria. E aí é que está o problema. A pessoa pode ter a sensação de que quando ela parou de tomar o medicamento, a vida dela continuou normal? Não está mais fazendo diferença depois de algum tempo? Esse que é o problema, na realidade. Esse é o problema. Esse é o problema. Porque, acreditar assim, que não precisa mais do medicamento. O infarto, ele é, assim, o final, vamos colocar. Os fatores de risco que provocam essa causa, que é esse fim que é o infarto, a maioria são assintomáticos. A hipertensão é assintomática, um colesterol é assintomático, o diabetes, na maioria das vezes, também é assintomático. Então, às vezes o paciente fala assim, tive um infarto, estou maravilhoso, não sinto nada, então não vou tomar meu remédio. Aí, está com colesterol alto, que é aquela gordura circulando, entupindo ainda mais as coronárias. Diabetes, hipertensão descontrolados. Então, às vezes ele não sente nada, mas está deixando de cuidar de coisas relativamente fáceis de cuidar e que para ele vão ser cruciais. É fundamental, então. É fundamental. Esse cuidado não tem como deixar de ter, e principalmente o paciente que já tenha tido um evento coronariano. Então, assim, todos têm que se cuidar. Mas o paciente, depois de qualquer tipo de evento cardiovascular, ele passa para uma situação que a gente fala que é de alto risco. Ele tem uma chance maior do que 20% de ter um novo infarto nos próximos 10 anos, se nada mudar. Nossa, é um perigo mesmo. É um perigo mesmo. Quando que as pessoas têm muitas pessoas têm uma certa dificuldade em ir para o consultório sem ter nenhum problema, né? Aparentemente eu não tenho nada, estou saudável, então eu não preciso. Mas com o coração não se brinca, né? Não. Quando que seria indicado também para as pessoas estar consultando, mesmo quem está sadio hoje, tem a impressão de que não tem nada, mas para fazer um check-up? Então, o check-up não existe uma idade para se começar. Você vê muito os fatores de risco, os antecedentes familiares. Muitas das vezes, e também a intensidade do check-up vai depender muito disso. Ir ao cardiologista uma vez ao ano, para
para receber um exame físico completo, a avaliação dos principais exames, que são diabetes, colesterol, triglicérides. Isso deve começar cedo na vida da pessoa. Em adultos jovens, muitas das vezes a gente deve avaliar até mesmo crianças que têm pais com colesterol muito alto, que têm hipertensão e etc. Então, isso não tem uma idade para começar. Os exames básicos e a avaliação cardiológica, pelo menos anual. E para aqueles pacientes que realmente não tem nada, não tem fator de risco nenhum, homens acima de 45 e mulheres acima de 55, esses sim são os que mais risco têm. Então, esses não devem deixar de ir. Esses têm que ir já tá na Esses idade, têm que ter avaliação, porque já precisa de um monitoramento, a partir dessa idade, o infarto torna-se muito mais comum. Porém, hoje em dia, a medicina é preventiva. Sim. Então, quanto antes, você não vai esperar chegar aos 45 anos para ir. Quanto antes você ir, tratar, né? Melhor evitar. Quanto antes você chegar no consultório e fizer um exame e diagnosticar, por exemplo, que você tem um pré-diabetes, que você tem uma hipertensão estágio 1, ou que você tem um IMC maior, aquela orientação, aquela conversa com o médico, muitas das vezes faz a pessoa mudar um hábito de vida e lá na frente, aos 45 anos, quando ela realmente precisar, 55, e for ver, ela não tem nada, vai ou tem coisas, vai agradecer por ter começado antes. muito mais cedo. Então, quanto antes se começa a prevenir, é melhor. Mas melhor não tem uma remediar. idade. Claro, vai ser muito melhor o paciente chegar lá e ouvir você dizer que ele não tem nada. Não tem nada do que falar assim, ó, que vem. Você devia ter vindo aqui 5, 10 anos atrás. Exatamente. Como o tempo não tem como voltar. Não. Bem, doutora, adorei a nossa conversa, gostei muito de você ter vindo participar com a gente aqui do nosso programa. Eu repito o convite para você, fica feito o convite para voltar aqui. A gente tem inúmeros temas para tratar. E você de casa que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua companhia. Se você quer que o Dr. Carlos Eduardo volte ao nosso programa, mande e-mail para a gente, mande suas dúvidas, sugestões. Eu espero o seu e-mail, doutor, muito obrigado. O e-mail é produção@tvlibertas.tv.br. A gente fica por aqui. Até mais. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais, com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. Está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse!